Quais são os seus medos? O que você tem medo? É medo de altura? É medo de falar em público? É medo do quê? De viajar? É medo de ser assaltado? Quais são os seus medos? Primeiramente, o que é o medo? Vocês têm ideia do que é o medo? Existe o medo patológico, existe o medo que a gente cria, né? Existe aquele medo que é normal, natural do ser humano, que é quando algo indica, opa, perigo. Aí vai lá, liga lá a amígdala do nosso cérebro e ele dá um sinal para o nosso corpo, né? Ou você trava, ou você corre, ele dá uma sensação de, opa, o que eu faço agora? Então existe o medo, esse é um medo. Aí agora também existe aquele medo que a pessoa nem sabe porque ela tem aquele medo, mas ela tem medo. Vou contar uma história aqui da minha mãe. A minha mãe, ela morre de medo de viajar. O meu irmão, ele é comissário na Air France. Minha mãe pode viajar à vontade para a Europa. E, na verdade, nem para a Europa. É para qualquer destino da Air France, para o mundo inteiro. Quem me dera poder ter isso, eu viajava toda semana. Viveria viajando. E minha mãe não viaja porque ela tem medo. Tem medo de andar de avião, tem medo de andar de ônibus. E ela pega assim na nossa mão e fica apertando, ela voa. Assim quando ela precisa mesmo, né? Mas ela fica o voo inteiro tensa. E uma vez eu perguntei para ela, mãe, por que você tem medo até de andar de ônibus? Né? Uma vez ela não quis ir de avião para o Rio, a gente foi de ônibus. E ela pegava na minha mãe, mãe, por que você tem medo de andar de ônibus? Por que você tem medo de avião? Ela, não sei. Mas tenta pensar de onde começou esse medo. Ela falou, eu lembro de quando eu era criança, a minha mãe tinha muito medo. Olha só, então ela teve um aprendizado com a mãe dela. Ela tem um medo que nem é dela. Você está entendendo isso? A minha vizinha tem medo de andar de elevador. Para você que não tem medo de andar de elevador, isso é uma coisa tipo, ridículo, né? Elevador. Mas para ela não. Para ela é uma fobia, é um medo de se cair, não sei o que lá. Então, da onde que veio esse medo? Às vezes as pessoas simplesmente não sabem por que elas têm aquele medo e não enfrentam os medos. Então, o que a gente vai fazer aqui hoje? Analisar quais são seus medos, de onde que eles vêm, né? E como você vai fazer para eliminar esses medos. Tem inúmeras ferramentas que você pode fazer para eliminar medos. Aqui, se você estiver na área de membros, tem aqui um link de um e-book gratuito que eu escrevi sobre eliminação de medos. Clica no link, está aqui em algum lugar, baixa esse e-book que ele vai te dar ali as dicas bonitinho de como eliminar medos. Mas vamos lá, dicas básicas. Primeiro, analisa da onde que vem esse medo? Por que você tem esse medo? Segundo, vou dar um exemplo aqui. Você tem medo de gravar algo para postar na internet. Você tem vergonha de falar em público, né? Tem vergonha de fazer uma palestra, enfim. Comece a conversar com pessoas que fazem aquilo que você tem medo. Pergunte para elas qual que é a sensação disso. Por que ela não tem medo? Né? Aí você vai entender. Aí você começa, por exemplo, tem medo de falar em público para muita gente. Começa fazendo um discurso, uma palestra para uma pessoa, depois para duas, depois para 5. Ou seja, você vai pegar seu medo, que é desse tamanho, e vai dividir ele em pequenas partes, né? Então você tem medo de falar em público, fala para uma, depois para 2, depois para 5 pessoas, depois para 10 pessoas. É isso. Então você vai pegando o seu medo e vai quebrando ele em pedacinhos, tá? Então, analisar o seu medo, andar com pessoas que fazem aquilo que você tem medo, acompanhar e tentar fazer aos poucos, dividir seu medo, né, em pequenas partes e pare de alimentar seu medo. Pare de falar que você tem medo. A partir do momento que você está falando assim, eu tenho medo disso, não, isso eu não vou fazer porque eu tenho medo disso. Você está mandando qual mensagem para o seu cérebro? Tenha medo disso. Você tem medo disso. Você tem medo disso. Então, muda o seu falar. Começa a falar o contrário.
Não. Eu tenho coragem. É lógico que eu falo em público. Falar em público é a coisa mais fácil. Gravar um vídeo é a coisa mais fácil, é a coisa mais simples do mundo. Por mais que naquele momento você ainda tenha medo, mas comece a mandar essa mensagem para o seu cérebro. Eu tenho coragem, eu sou capaz, eu posso, eu consigo, é fácil fazer isso. E vai, de pouco a pouco, analisando, aprendendo, fazendo cada pedacinho do seu medo, parando de alimentar seu medo, que quando você vai ver, pronto, já matou seu medo. Lembra aquele medo que você tinha normalmente, né, a grande maioria dos adultos? Já não tem mais medo de dormir no quarto, sozinho, no escuro, né? Uai, por quê? Aquilo era um medo que você tinha porque você tinha aquela maturidade naquele momento, né? O medo do bicho-papão. A partir do momento que você amadurece naquele assunto, você já não tem mais medo de dormir no escuro, porque você já amadureceu no quesito de dormir no escuro. Então pode ser que você precise amadurecer. Ai, que dor! Pode ser que você precise amadurecer em alguns assuntos que você ainda tem medo. Fechado? Então já tem a sua tarefa de agora, é seu desafio do momento, elimine os seus medos. Agora é com você, vamos lá, ação! Acredite, é hora de vencer. Essa força vem de dentro de você. Você pode até tocar o céu se crer. Acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-herói. Nossos sonhos, a gente é quem consegue